Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé. Quero fazer uma leitura da palavra de Deus. Isaías capítulo 53, uma leitura das mais conhecidas entre os crentes. Isaías capítulo 53, do verso 1 até o verso 10. Isaías capítulo 53, do verso 1 ao verso 10. A palavra de Deus diz assim: quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Tem criança lá na rua, atravessando a rua. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juízo opressor, e a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houve engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade. Prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Amém. O profeta Isaías, aproximadamente 800 anos antes do nascimento de Jesus, estava falando sobre o Messias. Ninguém deu crédito à pregação do Senhor Jesus. Veio para o que era seu, para os que eram seus, e os seus o desprezaram, o trataram como um coitado, desprezaram Jesus, condenaram Jesus, um homem inocente, à morte. Ele foi ferido, oprimido e esmagado por causa dos nossos pecados. Nem na sua boca se achou maldade ou engano algum. Toda a culpa era nossa, mas o Senhor fez cair sobre ele a maldade e o pecado de nós todos. Deus fez um grande favor por nós, um favor incomparável, colocando sobre os ombros de Jesus a condenação que deveria cair sobre nós. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário, pendurado entre dois ladrões, por minha
e por sua causa. Hoje nós temos acesso a Deus pelo sacrifício eterno de Jesus. A palavra de Deus diz que nem o diabo, nem o inferno prevalece contra a igreja. Amém. A igreja somos eu e você. Você é a igreja de Cristo, porque o Senhor Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário para tirar de nós toda e qualquer acusação do diabo. Amém. É por isso que hoje nós temos a liberdade e a alegria de nos reunirmos em memória do Senhor. Ele disse isso: fazei isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem o cálice, anunciem a minha morte até que eu venha. O Senhor Jesus virá. Ele virá outra vez, não tardará. Então que nesta noite os nossos corações se alegrem na presença de Deus, porque Ele fez grandes coisas por nós. Esse é o motivo da nossa alegria. Vamos louvar ao Senhor.
nós não vivemos um tempo tão diferente como no passado. Como aqueles irmãos que levantaram este lugar. Aqueles irmãos que enfrentaram lutas que diziam respeito a eles naqueles dias. As famílias que se alegraram quando puderam celebrar a Deus nesse lugar. O primeiro culto, que não foi em 1913, foi alguns anos depois, mas eles se alegraram quando eles olharam para as suas mãos, provavelmente calejadas do trabalho. Eles entraram aqui nesse lugar e oraram e consagraram ao Senhor este lugar, assim como Salomão consagrou aquele lugar para louvor, adoração e celebração do povo de Deus. O templo, o primeiro. E com lutas, os irmãos também fizeram a mesma coisa aqui neste lugar. No começo de uma cidade que ainda provavelmente não se chamava Santa Branca, porque eu estive lendo e eu vi que essa cidade já teve outro nome. Mas agora a história da igreja está nas nossas mãos, na minha mão, na sua mão. Nós somos a continuidade de uma igreja bíblica. Somos nós agora, irmãos. O tempo de louvor e adoração a Deus está agora diante de nós. Mesmo assim, nós enfrentaremos algumas dificuldades, algumas maiores, outras menores, mas não estaremos livres das lutas. Mas o mesmo Deus que esteve com o seu povo no passado é o Deus que está conosco hoje. Amém? Pareço estar mais em termos meus.
Graças a Deus por podermos exaltar o nome do Senhor, louvar o nome do Senhor com alegria e com esperança em nossos corações. Talvez seja melhor eu usar o microfone hoje. Será? Som. Muito bem. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu quero chamar o Vanderlan aqui à frente, por gentileza. Nós vamos orar agradecendo a Deus pelos elementos que serão distribuídos aos irmãos. Antes eu quero ler 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, quando o apóstolo Paulo escreveu àquela igreja, exortando alguns, animando outros. O apóstolo Paulo disse: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já morreram. Mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Vou agradecer ao Senhor pelo pão que vamos comer agora em memória do corpo do Senhor. E que isso sirva para a nossa edificação e fortalecimento das nossas vidas como igreja do Senhor Jesus. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez e de celebrarmos em memória do Senhor Jesus, teu Filho, a ceia do Senhor, em cumprimento da tua palavra e da vontade do Senhor Jesus, do mandamento do Senhor. Que nós celebremos com alegria, que haja regozijo em nossos corações, em nossa alma, em nosso espírito, pois estamos trazendo à memória aquilo que pode nos dar esperança. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê graça e força, alegria no Espírito e no Senhor, para continuarmos a nossa caminhada até o dia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Os que vão participar da ceia permaneçam em pé.
Comamos o pão. O apóstolo Paulo disse aos irmãos da cidade de Corinto que, semelhantemente, após terem comido, eles estavam num momento de comunhão, eles estavam comendo. Eles então celebraram o Senhor com a ceia. Aliás, estavam reunidos o Senhor Jesus e seus discípulos, e após cearem, o Senhor toma o pão, parte o pão e dá aos seus discípulos. Da mesma forma, ele o faz com o vinho que bebiam. Ele disse: este cálice é o meu sangue que será derramado por vós na cruz do Calvário. É o que nós vamos celebrar neste momento. Senhor Deus, somos gratos ao Senhor pela oportunidade de celebrarmos neste momento a ceia. Nos lembrarmos daquele dia em que o Senhor foi pendurado na cruz do Calvário para nos salvar, para nos remir, para nos comprar do poder do império das trevas. Obrigado a Deus, em nome de Jesus, por ter feito por nós o que ninguém poderia fazer: nos salvar, perdoar os nossos pecados e nos justificar na pessoa gloriosa de Jesus. No nome santo de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus. Amém. Amém. Podeis assentar. Ou sem o microfone. Meus irmãos, eu quero meditar com os irmãos na noite de hoje sobre uma palavra do apóstolo Pedro, que está em sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 15. Epístola de Pedro, capítulo 3, verso 15. Algumas versões
podem ser diferentes. Mas Pedro, ao escrever aquelas igrejas, ele disse assim: antes, reverenciai ou santificai a Cristo como Senhor no coração. Estais sempre preparados para responder a todo que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Algumas versões dizem: antes santificai em vossos corações a Cristo como Senhor. E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Irmãos, hoje nós estamos em meio a um feriado dos mais importantes no Brasil, que é o dia de Corpus Christi. Eu quero pensar com os irmãos algumas coisas, porque nós estamos diante da mesa do Senhor, nós estamos celebrando a ceia do Senhor. E o apóstolo Pedro, quando escreveu às igrejas da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, ele disse o seguinte: vocês, irmãos, falando àquela igreja, ou àquelas igrejas, vocês, irmãos, precisam estar preparados para responder com mansidão a todas as pessoas que pedirem razão da fé que vocês têm. Os irmãos sabem perfeitamente como é que estava, como era a situação da igreja na Ásia Menor, não é? E talvez as pessoas que não fossem seguidoras de Jesus, quando encontrava um crente, provavelmente ela soubesse da situação da igreja. Todo mundo sabia que quem se declarasse cristão era perseguido pelo sistema. Então, para qualquer pessoa que não pertencesse à fé em Cristo, seria uma loucura se dizer cristão. Uma das primeiras coisas que essa pessoa perdia eram os bens que tinha. Mas Pedro diz o seguinte: vocês precisam estarem preparados para responder àquelas pessoas que possam questionar a fé de vocês. Irmãos, alguns mais, outros menos. Todos nós estudamos, todos nós aprendemos. Quando é que nós estamos preparados para responder a perguntas? Quando nós estudamos, não é isso? É o mínimo que pode acontecer. Eu preciso estar inteirado no assunto para eu poder responder às pessoas. Porque senão elas vão me perguntar e eu não sei o que dizer. O que Pedro está dizendo aqui é o seguinte: vocês precisam estarem preparados para responder às pessoas. Significa que eu e você precisamos conhecer da palavra de Deus se quisermos responder às pessoas que fizerem questionamento com respeito à nossa fé em Cristo Jesus. Porque, irmãos, crer na Bíblia, uma coisa é crer em Deus. Todas as pessoas aí fora dizem que creem em Deus, pelo menos a maioria das pessoas, mas nem todas as pessoas que creem ou que professam crer em Deus creem na Bíblia, porque elas dizem que a Bíblia foi escrita por homens, então não dá para acreditar na Bíblia. Se a Bíblia houvesse sido escrita por anjos, você acreditaria? Eu não. Eu acredito porque primeiramente foram homens que tiveram experiências e as escreveram. Essas palavras foram escritas por seres humanos
e não por um extraterrestre. Foram pessoas que foram capacitadas por Deus para terem conhecimento desse tamanho. Então, é impossível que eu e você testemunhemos da fé em Jesus se não tivermos conhecimento. Então, o que é que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Hoje é feriado. O que é que nós estamos fazendo aqui? Eu vim aqui adorar a Deus. Eu vim aqui porque hoje é ceia. Eu recebi lá um bannerzinho que você enviou dizendo que é a ceia. Então eu vim para a ceia. Eu vim hoje porque domingo está proibido de ter culto. Eu não tinha lido ainda nos outros decretos, eu não tinha lido a palavra proibida. Essa palavra eu não tinha lido ainda. Eu tinha lido outras palavras que informavam que não era possível o culto devido a essa situação que nós estamos mais proibido. Eu li agora, só agora. Queira Deus que seja apenas uma palavra em relação à igreja. Mas o que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que nós estamos celebrando? O que essa celebração significa para nós que somos crentes? Quantas vezes, eu tenho certeza que você não terá resposta para isso. Quantas vezes você já celebrou a ceia do Senhor? Eu não faço a mínima ideia. Eu acho que você também não. Ninguém contou isso. Não, eu vou contar a partir da minha primeira ceia. Nós não sabemos disso. Se alguém nos perguntar que celebração é essa que vocês crentes comemoram todo o primeiro domingo do mês, por que vocês crentes comemoram esse momento? Há alguns anos atrás, a celebração da ceia era algo vedado. Não crente não entrava na igreja. A porta era fechada. Nós entrávamos pela lateral da igreja. Várias foram as vezes em que eu fui para a ceia. As portas eram fechadas. Era uma celebração exclusiva do crente. E agora nós celebramos a ceia do Senhor com todos presentes. Não há na palavra de Deus nenhuma restrição de quem deve. O que o apóstolo Paulo diz é: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não sou eu que te examino. Não sou eu que julgo você. Se você deve ou se você não deve participar. Não sou eu. Porque não foi dado a mim essa autoridade. Essa autoridade foi dada a você. Examine-se o homem a si mesmo. Olhe para dentro de você. Daniel, olha para dentro de você e veja como foi o seu comportamento. O que foi que aconteceu com você? Como foi que você, ou como você tem se apresentado diante de Deus nesses dias? Porque agora a maior celebração da igreja está aqui. A morte do Senhor, o Corpus Christi. Irmãos, como crentes, pense, como crente, nós celebramos o Corpus Christi? Sim, mas nós não prestamos atenção. O que é Corpus Christi? Corpo do Senhor. Corpus Christi é corpo do Senhor. Nós temos mais do que obrigação de celebrarmos, irmãos, com pesar pela sua morte, mas com alegria no Senhor pela sua ressurreição. Esse dia é o dia de celebração da igreja. Meus queridos irmãos, quando nós lemos as cartas apostólicas, há algo maravilhoso naquela igreja primitiva.
eles celebravam a ceia do Senhor todas as vezes que eles se reuniam. Hoje vai ter culto na casa, sei lá de quem. Lá iam os irmãos responsáveis com os elementos da ceia. Preparavam a ceia, eles comiam, bebiam, eles celebravam. Irmãos, vamos participar da ceia do Senhor em memória de Jesus. Eles não esperavam um dia especial no mês para a celebração, não. Há quem diga que com o passar dos anos, esse estilo de culto, esse tipo, essa celebração semanal, caiu no descaso, no descrédito. As pessoas começaram a ministrar a ceia de qualquer jeito, e aí acharam por bem celebrar a ceia uma vez por mês. Há crentes que nem se importam com a celebração da ceia. Onde é que nós estamos? Há crentes que não se esforçam para celebrar esse momento. Mas é um mandamento, é uma ordem. Fazei isso em memória de mim. Façam isso. Jesus deu a ordem aos seus discípulos, aqueles que creem nele. Nós não temos escolha. Como crentes, nós não temos escolha. Nós precisamos celebrar a Cristo. Eu recebi um vídeo ontem, compartilhei com algumas pessoas, de uma feira cultural no Rio de Janeiro. Se não me engano, foi no Rio de Janeiro. Uma moça crente esteve na feira cultural. E quando ela observou o movimento, na verdade eles estavam fazendo apologia. E havia lá alguns cartazes, e um dos cartazes estava dizendo lá: morte às igrejas. Mas que cultura é essa? Você acha mesmo que isso é apenas uma manifestação cultural? Não. Isso é um desejo. Isso é um programa. Isso é uma organização contra a igreja. Isso é um levante, é um movimento contra a igreja. Existe uma coisa no mundo que barra a corrupção, ou pelo menos tenta barrar a corrupção, chama-se igreja, seja ela evangélica ou católica. Há padres sendo massacrados por aí afora nesse Brasil, porque eles falam a verdade, com coragem. Eles não se vendem, eles não se deixam levar pelo sistema. E parece que esse posicionamento tem se enfraquecido dentro da igreja evangélica. Como é que nós celebramos a Deus? Como é que nós nos colocamos diante da ceia do Senhor, do sacrifício do Senhor? Como fica o nosso coração diante desse Deus de amor, que tem nos dado forças para enfrentarmos tantas lutas, tantas dores, que nos fortalece no deserto quando nós chegamos diante dele, quando nós temos que passar pelo deserto? Como é a celebração na nossa alma? O Senhor Jesus venceu a morte após Deus, o Pai, tê-lo ressuscitado ao terceiro dia. Nós crentes não celebramos um Cristo morto, um coitado. Nós celebramos a um Cristo ressuscitado, porque Ele foi ressuscitado pelo poder de Deus, e foi dado a Ele as chaves do inferno, da morte.
autoridade foi dada a Ele. É esse Cristo que nós celebramos. É esse Cristo que nós celebramos. Meus irmãos, um homem chamado Alan Milt disse o seguinte, veja que interessante. É importante entender, preste atenção, irmãos, é importante entender que os países historicamente mais fortes na fé, os países com a herança da reforma protestante, já têm abandonado a fé por suas próprias idolatrias, como o materialismo e o hedonismo. Essas idolatrias são justificadas através de várias filosofias que têm pelo menos uma coisa em comum. Todas elas rejeitam a noção de que o verdadeiro Evangelho de Jesus deva ser levado a sério pelo homem moderno. Quando nós olhamos para a Europa, o celeiro dos grandes missionários, nós vemos uma Europa, evangelicamente falando, falida, quebrada, igrejas e mais igrejas fechadas, sendo vendidas para supermercados. Você já imaginou? Daqui a algum tempo você passa pela Coronel Barros Leite e você vê um supermercado aqui nessa igreja. Ué, era uma igreja aqui a vender, porque não deu certo. Você já imaginou? Pois é exatamente isso o que tem acontecido na Europa. Homens, pastores, que foram levantados, consagrados, que se prepararam para o ministério, chegaram à conclusão que para eles não dá mais. E aí as pessoas foram esfriando, foram abandonando, foram se esquecendo. E não voltaram mais. E aí chegou-se à conclusão de que vamos vender isso, vamos alugar isso para um restaurante. E nós precisamos olhar com atenção para o que tem acontecido. Nós precisamos prestar atenção a como o diabo tem trabalhado contra a igreja hoje. Para ele hoje é muito mais vantajoso manter um crente dentro de uma instituição evangélica com um coração frio, despreocupado com as coisas que realmente agradam a Deus, do que tirá-lo daqui. Nós comentamos no domingo passado que hoje existem ateus crentes, ateus que vêm à igreja todo domingo, ateus que participam das atividades. Sabe por que são ateus? Porque eles não dão a Deus a devida relevância, eles não dão a Deus o devido valor, eles não prestam a Deus o devido culto que nós temos que prestar. Eles não se alegram como Davi. Davi disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alguns crentes hoje dizem que não é preciso vir à igreja para cultuar a Deus. Acontece que quando um crente se posiciona dessa maneira, ele se torna um ateu, porque ele não dá a Deus e ao culto ao Senhor a verdadeira relevância que Deus merece. Porque a palavra de Deus diz que todos os dias o Senhor Jesus ensinava no templo, na sinagoga e ensinava pelas ruas. Esse era o ministério. Esse é o ministério cristão. Esse é o papel do crente. Esse é o meu papel. Esse é o seu papel como crente. Esse é o nosso papel, irmãos e irmãs. A impressão que dá é que muita gente já não acredita mais que o Senhor Jesus vai voltar. As pessoas estão tão envolvidas
com os seus compromissos, com os seus afazeres, que a volta de Jesus parece um conto de fadas. Não, a vida acaba quando a gente morre. Não! Se cremos na palavra de Deus, a resposta é não. Não acaba. Aí é que ela começa. Aí é que ela começa. O Senhor Jesus disse assim: olhem para a figueira. Quando os seus frutos estiverem prontos, eu estarei próximo para voltar. Nós não olhamos, nós não fazemos conta, nós não levamos a sério que as coisas estão nos finalmente, que há muita mentira, que há muita corrupção, o mundo não aguenta mais. As pessoas estão se matando, a violência está transbordando em todos os lugares. O homem está se amando e esquecendo do seu próximo. Quando que a palavra de Deus diz que eu preciso amar primeiramente a Deus sobre toda e qualquer coisa, e ao próximo como eu amo a mim mesmo. Como eu amo a mim mesmo. Nós não podemos correr o risco de, como igreja de Jesus, nos adaptarmos à maneira como o mundo segue a sua vida. Nós não podemos nos adaptar a isso. Nós não podemos nos conformar com as ideias e as filosofias e muitas vezes os achismos dentro da igreja, porque essas coisas nos afastam do verdadeiro culto a Deus. Nós perdemos as respostas. Se te pedirem prova dessa fé evangélica, o que você tem para responder? Eu sou crente porque desde pequeno eu vou na igreja. Eu sou evangélico porque eu creio em Jesus. Irmãos, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, Ele não levará para si uma igreja que se envolveu socialmente com as pessoas. Não é essa a igreja que Jesus virá buscar. Como igreja, nós temos mais do que a obrigação e o dever de nos envolvermos socialmente com as pessoas. E a palavra de Deus diz que precisa ser assim. Porque quando a Bíblia diz assim, você precisa amar o teu próximo como você ama a você mesmo, eu não me deixo com fome. Quando você está com fome, você vai... Cada um com seus problemas. Eu estou com fome, estou nem aí. É assim que você faz? Eu rapidamente procuro resolver a minha situação. Durante o dia eu sigo tranquilo, até mesmo com fome. Mas durante a noite e a madrugada, eu me viro. Não é assim que nós fazemos? Quando nós estamos com fome, nós resolvemos a nossa situação. A palavra de Deus está dizendo, da mesma forma que você resolve a sua situação, você precisa resolver a situação do próximo. Porque você precisa amar o próximo como você ama você mesmo. Ah não, mas eu faço assim, eu resolvo o meu problema. Mas aí eu fico devendo para com Deus. Isso significa que eu não me amo verdadeiramente. Porque se eu me amasse verdadeiramente, eu cumpriria os mandamentos do Senhor meu Deus. Porque o Senhor há de me cobrar esse posicionamento. Então, sim, nós devemos nos envolver socialmente com as pessoas. Mas o Senhor Jesus não levará para si uma igreja simplesmente porque ela faz isso. Não, não é isso.
Ele não procurará aqueles crentes que foram solidários com as necessidades humanas. Não é isso. Não é por isso que ele vai salvar as pessoas. Não é por isso que o crente vai para o céu. Não é por isso. Eu já vi gente dizer assim: eu vou para o céu porque eu sou bom. Eu vou para o céu porque eu sou uma pessoa, eu sou uma mulher extraordinária. Também não ajuda, porque ninguém vai para o céu por causa disso. A própria Bíblia diz isso. Quando ela fala de obras, Isaías disse assim: as nossas melhores obras, as nossas mais excelentes obras diante de Deus são como trapos de imundícia. E vocês sabem o que é a que o profeta estava se referindo quando ele disse trapos de imundícia. Então as nossas melhores intenções não contam diante de Deus. Então o Senhor Jesus não virá buscar uma igreja simplesmente porque ela se preocupa com a situação da humanidade. Nem tampouco o Senhor levará para junto dele aqueles que levantam uma bandeira contra desmatamento de uma floresta. Gente, o que há de movimento nesse mundo em prol das florestas? O que há de movimento nesse mundo em prol de coitados animais, de animal abandonado? Eu vinha de São José essa semana de bicicleta, voltando do serviço, e eu passando pela ciclovia lá num determinado ponto da Avenida Bacabal, eu ouvi um miado, mas aquele miado de um gato bebê. Eu pedalando, ainda dei uma olhada assim, e graças a Deus eu não vi o gato. Porque se eu tivesse visto, provavelmente eu teria parado. Uma vez nós estávamos voltando para casa do trabalho. E nós estávamos próximos de casa, e aí eu olhei para o lado direito, em frente ao cemitério lá do Parque Santo Antônio, à noite, eu vi um gatinho lá no canto da guia, todo encolhido. Mas a Simone não viu. E aí, quando nós passamos, eu falei: você viu o gatinho lá? Não. Um gatinho pequeno. Não, volta o carro lá. Eu falei: não, volta o carro. Eu não voltei o carro. Mas quando eu cheguei na esquina de casa, ela falou: volta, porque eu quero ver esse gato. Aí nós voltamos. Ele já não estava mais naquele lado, ele havia atravessado a rua. E aí eu parei o carro, veio junto dele, ela abriu a porta e ele estava ali. Ela pegou o gatinho, todo machucado, e nós levamos para casa. Levamos para um veterinário, para que ele fosse cuidado. Ele morreu dias depois. Mas o Senhor Jesus não irá levar a Simone para o céu, nem o Daniel, porque nós cuidamos desse tipo de coisa. Não é isso. Não é por isso. Mas o Senhor irá levar para ele todo crente que estiver comprometido com Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Esse é um perfil do crente que o Senhor Jesus irá levar para ele. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse é o crente que o Senhor Jesus vai buscar. Essa é a igreja. Esse é o padrão. Esse é o padrão, irmãos. E nós temos que andar nesse padrão. Se perseverarmos no ensino da palavra de Deus, se levarmos a sério mesmo, se vivermos verdadeiramente em comunhão uns com os outros, se cumprirmos o em memória de mim, e se vivermos em oração, esse é o crente que o Senhor Jesus
virá buscar. Esse não ficará para trás. Meus irmãos, é preciso que haja alegria em nossos corações, assim como houve alegria também no coração de Davi, quando ele era convidado para celebrar a Deus em sua casa. Precisa haver essa alegria, porque essa é uma amostra, é uma demonstração de que nós nos sentimos muito bem quando estamos juntos celebrando a Deus como família de Deus. Se desprezarmos essa verdade, corremos o risco de sermos crentes ateus, que não dão a devida reverência ao Senhor, que não dão a devida reverência à palavra do Senhor nosso Deus. Encerrando, eu quero ler com os irmãos Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Ele está procurando os crentes que o adoram em espírito e em verdade. Todo o seu ser está diante de Deus para a adoração. Ele é crente de fato. Ele está pronto para levar a sério a obra, que não tem sido fácil, mas é o nosso ministério. Não existe mais ministério de homem na igreja. O que existe é um ministério chamado Ministério da Reconciliação, dado a todo crente, seja homem ou mulher. O apóstolo Pedro disse, 2 Pedro capítulo 2, verso 9, que nós somos um reino de sacerdotes. Sou sacerdote, eu sou homem. Você é uma sacerdotisa, então você é mulher. É isso que nós somos. É assim que Deus olha para mim e olha para você, independente da sua idade. Você é meu sacerdote, você é minha sacerdotisa. Portanto, proclame as verdades daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé. Nós vamos louvar a Deus com mais um cântico. E também você poderá louvar e adorar ao Senhor com seus dízimos e ofertas.
gratos ao Senhor pela oportunidade que tivemos de louvarmos o Teu nome, de exaltarmos o nome do Senhor nessa noite. Obrigado por nos conceder mais essa oportunidade, por nos preservar para esse culto, para nos guardar para esta celebração. Que haja em nosso coração mais e mais disposição em servir ao Senhor, em cultuar ao Senhor, em celebrar o seu nome. E que a verdade que havia no coração de Davi, teu servo, seja também uma verdade em nossos corações. Que quando formos convidados para estarmos na tua presença, o nosso coração, a nossa alma se alegre por estarmos na casa do Senhor, por estarmos reunidos neste lugar, para louvor e honra do nome de Jesus. Obrigado, Senhor, que a tua graça, que o amor do Senhor, que a doce paz do Senhor Jesus e a comunhão no Espírito Santo seja a nossa maior riqueza, seja aquilo que está enchendo os nossos corações até o dia de Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Amém. As crianças podem vir aqui na frente.